Fala galera, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar do grupo G da Copa do Mundo, grupo de Bélgica, de Egito, do Irã e da Nova Zelândia, para muitos o grupo mais desequilibrado desse Mundial, tá? Mas antes disso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, com todos os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, pessoal que gosta de Copa do Mundo e tá fazendo bolão, tá querendo saber como é que vai ser, aproveita, essa é a hora, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do grupo G, que quando saiu no sorteio lá em dezembro, acabou deixando uma sensação de grupo mais fraco, né? Mas porque a Bélgica talvez não seja a Bélgica que encantou na década passada, na geração lá de 2018, entre 14 e 18 ali e tudo mais, com o auge de grandes jogadores como De Bruyne, como Lukaku, como Hazard, goleiro Courtois e muitos outros jogadores, como Kompany, hoje treinador do Bayern. Então é uma Bélgica que ainda tem alguns jogadores daquela geração e outros jogadores bons, mas talvez não tão encantadores, né? É uma seleção, digamos, forte, mas não é uma seleção de primeira prateleira da Europa. A seleção que ainda conta com De Bruyne, já partindo para o final da carreira, né? Com o Lukaku também, que teve muitos problemas com lesão nessa temporada no Napoli, não conseguiu ter um desempenho, praticamente não apareceu durante a temporada, mas está cotado. A seleção da Bélgica é uma das seleções que ainda não divulgou a sua seleção, os seus 26 que vão à Copa do Mundo, né? E tem o Leandro Trossard, do Arsenal, jogador que tem sido mais titular do que reserva, mas não é um titular confirmado, né, durante a temporada do time dos Gunners na Inglaterra, que acabou de conquistar a Premier League, né? Então a Bélgica tende a ser uma seleção que neste grupo vai ganhar o grupo, provavelmente deve ganhar os 3 jogos, se não tiver nenhum deslize, assim, nada fora do normal, que em Copa do Mundo pode acontecer, mas eu vejo a Bélgica como favorita a levar o primeiro lugar desse grupo, tá? Veremos como que essa seleção vai se portar. Agora falando do Egito, que volta à Copa do Mundo depois da Copa de 18, ficou fora em 22. Em 22 ela teve uma definição ali africana com o Senegal e perdeu nos pênaltis para Senegal, que também na época tinha disputado contra a Senegal a Copa Africana de Nações e também tinha perdido, então foi ali um período meio complicado. Conseguiu a sua vaga, ganhando bem o seu grupo na eliminatória agora para 26. Conta com uma seleção que tem uma base ali tentando fazer uma transição da geração de 2018 para a geração de 2026, contando com o Salah ainda, né, com o Marmoush, que é um atacante que hoje joga no City, não é titular absoluto, mas tem tido bons minutos e boas atuações no time de Pep Guardiola. O Salah já não é mais o mesmo Salah, é um Salah que está de saída do Liverpool, acho que dificilmente volta a jogar num nível altíssimo, mas para o nível da sua seleção ele ainda é uma estrela, ele ainda é um jogador ali, a referência técnica desse time, né? Que fez uma última Copa Africana de Nações agora no final do ano passado, comecinho deste ano que terminou, chegou em fases agudas ali, não foi campeão, mas conseguiu competir muito bem, e acho que briga por essa segunda vaga nessa chave. Acho que a equipe do Egito vai brigar. Para falar a verdade, a segunda vaga nessa chave está em aberto completamente, né? Tanto Irã também como Nova Zelândia e Egito, acho que brigam ali num patamar muito igual de condições para ser o segundo do grupo e, de repente, até um terceiro, mas tendo 12 grupos e muitos outros grupos com seleções que podem ganhar jogos e podem chegar, não sei, não dá para cravar que vai ter um terceiro deste grupo, mas pelo menos todas as outras 3 seleções podem brigar pela segunda vaga de igual para igual, né? O Irã tem um componente político muito forte, teve aí ficou no ar a sensação até de que o Irã ia desistir de disputar o Mundial, né, que não conseguiria, principalmente porque os seus jogos estavam programados para os Estados Unidos e continuam, né, serão nos Estados Unidos.
o Irã definiu jogar porque os jogadores em si conquistaram em campo a sua vaga e cabe sim ao país organizador, tanto fosse Estados Unidos, como México, como Canadá, garantir a segurança dos jogadores, tocando o hino nos jogos, não deixando com que eles sejam hostilizados e tudo mais dentro do país e dentro de campo, dentro dos jogos, né? É um país que tem a sua soberania, que tem a sua tem o seu merecimento de estar ali jogando aquele mundial. E é uma seleção que nas últimas Copas do Mundo apresentou algum tipo de evolução, mas não conseguiu dar aquele salto ainda de passar para uma segunda fase, disputar. Essa chance pode aparecer agora, né? Como está em igualdade de condições ali com o Egito e com Nova Zelândia, apesar de falar igualdade de condições até um pouco forte, né? Porque o Irã tem uma questão de insegurança dentro do seu país ali, pelos ataques que aconteceram, por tudo que aconteceu. De qualquer forma, é uma seleção que acho que dentro de campo vem evoluindo nos últimos mundiais. Teve treinadores portugueses, Carlos Queiroz foi o treinador por muito tempo, né? E é uma seleção que tende a brigar principalmente com o Egito ali. Eu acho que a Nova Zelândia corre por fora, mas acho que as três ali ainda têm chance de classificar. E é assim que eu enxergo a seleção do Irã jogando. No último Mundial, inclusive, ela conquistou pontos ali, mas, por exemplo, na primeira rodada ela tomou 6-2 da Inglaterra, né? E o Irã, na Copa de 18, estava no grupo de Portugal e Espanha com o Marrocos. Ainda não era este Marrocos, mas era o Marrocos. E ela conquistou bons resultados também. Ela fez jogos duros com Portugal, com Espanha, né? Na Copa de 14 perdeu de 1-0 para a Argentina no Mineirão, quem se lembra, com o gol do Messi aos 46 do segundo tempo, né? Então é uma seleção que consegue se defender bem, muitas vezes consegue ter algumas escapadas pelos lados do campo para poder agredir o seu adversário. Não tem nível para ir muito longe na Copa, mas vai brigar por essa segunda vaga sim, né? E fechando esse grupo, voltando à Copa do Mundo 16 anos depois, para sua terceira participação, a seleção da Nova Zelândia, né? Liderada por seu centroavante que joga na Premier League, o Chris Wood. E quem se lembra do Chris Wood, eu fui até olhar, ele era garotinho e estava no álbum ainda de figurinhas de 2010, 16 anos depois, está ele de volta aqui com sua seleção para jogar a Copa do Mundo novamente. É uma seleção que, na Oceania, nada de braçada, tanto que conquistou a vaga muito cedo, né? Não tem tantos concorrentes ali, mas que para competir num nível um pouco mais alto no Mundial sofre, né? A seleção da Nova Zelândia deu sorte, inclusive, de cair num grupo como esse, onde ela consegue, tirando o jogo com a Bélgica, ela vai conseguir disputar uma segunda vaga com o Egito, com o Irã, né? Então, assim, é um grupo, sim, olhando os outros grupos, é um grupo que tem aí uma disparidade técnica, mas que pode ser interessante, porque são seleções que não tem muito a perder, são seleções que vão precisar, entre elas, brigar pela vaga, né? Então, a gente pode ter jogos muito interessantes nesse grupo para assistir. E eu creio que a seleção da Nova Zelândia tem também, assim, com o tempo, ela tem tentado tirar aquela pecha de seleção igual a seleção inglesa dos anos 80, que era aquele jogo rígido, bola no alto, chuveirinho, jogo físico. E a seleção da Nova Zelândia tem tentado, né? A última Copa que ela jogou em 2010, a primeira foi em 82, estava inclusive no grupo do Brasil. O Brasil jogou com a Nova Zelândia na terceira rodada e ganhou de 4-0. Em 2010, ela caiu no grupo com a Itália, com a Eslováquia e com o Paraguai. Ela caiu fora na fase de grupos, mas caiu fora sem perder. 3 empates, né? Jogos ali na unha mesmo, né? Foi um grupo meio estranho, né? Porque a Itália era cabeça de chave, acabou classificando o Paraguai e a Eslováquia, né? A Itália ficou fora e a Nova Zelândia ficou fora, apesar de empatar os 3 jogos. Então, assim, é uma seleção que pode dar trabalho, tem um centroavante grande, de grande porte físico, que é o Chris Wood, né? E vai, com certeza, buscar essa segunda vaga junto com as outras seleções aí, tendo uma escola um pouquinho diferente, né? Uma escola ali um pouquinho mais física e tal.
comparando com o Egito e comparando com o Irã. Voltando um pouquinho a só falar do Egito, o Egito, quem não se lembra, recentemente, em março, empatou 0-0 com a Espanha, né? Então é uma seleção que também pode saber se defender bem, né? Vamos ver se, mesmo no confronto com a Bélgica, essa seleção vai conseguir se portar dessa forma, ou se a lógica, né, vai acontecer e a Bélgica vai ganhar os 3 jogos. Combinado? Esse foi o grupo G. A gente volta no próximo vídeo com o grupo H, que é um grupo mais pesado, com Espanha, com Uruguai, tá bom? Para a gente poder falar do grupo H. Eu fico por aqui nesse vídeo aqui, deixe comentário, manda para todos os amigos, curta, compartilha, tá bom? Um grande abraço, galera. Valeu, até a próxima.